Olá, turma, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Com certeza melhor do que eu vocês devem estar. Hoje nós vamos falar sobre ainda teoria geral, mas dessa vez nós vamos começar a tratar de classificação das sociedades. Obviamente, como toda teoria geral, ela não se esgota como um conteúdo propedêutico, introdutório. Vocês agora vão conhecer as classificações aplicáveis às sociedades para que no decorrer do curso, quando as sociedades aparecerem, vocês possam já ter alguma noção de como qualificá-las. Mas é só no decorrer da atividade que essa classificação vai fazer um maior sentido. A cada sociedade que for aparecendo, eu vou dizer, quanto a esse critério, ela se classifica como tal coisa. Quanto àquele critério, ela se classifica como a outra coisa. E assim sendo, a classificação das sociedades, algumas das classificações, são interessantes para nós e para o nosso conhecimento desse conteúdo. Eu vou começar falando aquilo que eu sempre digo toda vez que eu vou apresentar uma classificação. Toda classificação tem um critério. E a primeira coisa que nós temos que saber é qual é o critério dessa classificação. E tendo dito isso, uma vez que se sabe o critério, nós temos que avaliar também se a classificação é útil, serve para alguma coisa. Por exemplo, se eu disser para vocês aqui, as sociedades se classificam pela data de inscrição na junta comercial. Aí tem a sociedade do dia 1º de maio e tem a sociedade do dia 2 de maio. 1º de maio não, que é feriado. Qual a diferença vai fazer na prática? Tem uma regra distinta para a sociedade que foi registrada no dia 2 ou 3 ou 4? Pode até vir a ter, mas nesse contexto em que eu estou exemplificando, não. Então essas duas coisas nós temos que ter em mente o tempo inteiro. E se vocês, porventura, não entenderem qual é o critério de uma classificação ou a sua utilidade, é o caso de rever. Ou, se o problema for mesmo de utilidade, talvez seja o caso de abandonar a classificação e não perder tempo com isso não. Qual critério nós vamos utilizar? Pessoal, eu vou apresentar algumas classificações e vou começar por uma das mais importantes. Aquela que tem como critério de distinção o ato constitutivo. Vocês já viram na parte geral que a personalidade jurídica decorre da inscrição do ato constitutivo no registro competente. Ato constitutivo é o ato jurídico que cria a sociedade. Uai, Cláudio, mas a sociedade ela não decorre, não é do registro, não? Não. A pessoa jurídica decorre do registro. A sociedade decorre do ato constitutivo. E antes do registro, ela vai ser uma sociedade sem personalidade. Nós já vimos que nem toda sociedade é personificada. O mais comum é que seja, mas não necessariamente. Então vejamos. Se o ato constitutivo é o ato que cria a sociedade, quais são as classes que decorrem desse critério, a natureza do ato constitutivo? Bom, por este critério nós temos a distinção das sociedades em sociedades contratuais, cujo ato constitutivo tem a natureza de contrato, e as sociedades institucionais, em que basicamente existe um estatuto, um conjunto de regras, às quais o eventual sócio ou cooperado simplesmente adere. E não há, nesses casos, uma relação contratual entre os sócios. Então, começando pelas institucionais. Exemplificando, se eu hoje voltar ali em casa, abrir o site do meu banco, da corretora e quiser comprar ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade anônima. A gente fala que ela é uma sociedade institucional por esta classificação. Eu tenho um contrato com quem está me vendendo a ação. Pronto, um contrato de compra e venda. Lógico, tem a corretora ali no meio, mas em relação aos sócios, aquele contrato de compra e venda das ações.
eu não estou estabelecendo um contrato entre eu e cada um dos sócios. Falar de uma pessoa jurídica que talvez vocês já tenham visto e se lembrem um pouco mais, uma associação. Quando alguém ingressa, não existe ali um contrato entre os associados. Há um conjunto de regras às quais os associados aderem e sob as quais você imagina que as relações internas e externas daquela pessoa jurídica serão regidas. Então você tem de um lado as sociedades institucionais, em que não há contrato entre as partes, em que as partes aderem a um conjunto de regras nesse sentido. E do outro lado, as sociedades contratuais, que serão a maioria. Sociedades contratuais são aquelas cujo ato constitutivo é um contrato. Logicamente, gente, que contratos há de inúmeros tipos. E aqui nós não estamos dizendo que não exista uma especificidade no contrato social. Há. No momento adequado da disciplina, nós vamos falar sobre o contrato social, seus elementos, nós vamos aprofundar isso. Mas, por enquanto, o que eu estou querendo destacar é que há sociedades cujo ato constitutivo é um contrato entre as partes. A maioria das sociedades do Código Civil são sociedades contratuais. Acompanhe comigo no Código, por favor, só por um instante. A sociedade em comum do artigo 986 é contratual. A sociedade em conta de participação do artigo 991 é contratual. A sociedade simples do 997, a sociedade em nome coletivo do 1039, a sociedade em comandita simples do 1045 e a sociedade limitada do 1052 são contratuais. Em relação especificamente à limitada unipessoal, quando nós chegarmos neste ponto, eu vou aprofundar um pouco mais a discussão, porque eu não acredito que exista exatamente um contrato. Contrato de uma pessoa só não existe. O chamado contrato consigo mesmo, que você encontra na doutrina e na legislação, não é um contrato da pessoa com ela mesma. É um contrato em que tem a pessoa, por exemplo, eu estou vendendo a minha casa. E do outro lado, esta mesma pessoa atua como representante de alguém. Então eu estou vendendo a minha casa para a minha mãe, mas no contrato eu assino como procurador, como representante convencional estabelecido por ela. Isso é o contrato consigo mesmo. Quando você só tem uma pessoa, eu acho difícil chamar de contrato. Então a limitada unipessoal e sociedades que eventualmente já surjam com um sócio apenas, nós podemos discutir que a natureza do ato não seja um contrato, seja um ato jurídico unilateral. Mas fora isso, a maioria das sociedades do Código, essas todas que eu enumerei, são contratuais. E institucionais? Nós temos a Sociedade Anônima do 1088, mas isso aí, gente, a Sociedade Anônima no Código Civil é só uma menção. Ela tem uma lei própria que tem mais dispositivos do que todo o Código Civil em relação a todas as outras sociedades. A Sociedade em Comandita por Ações, do 1090, e a Sociedade Cooperativa, do 1093. Todas essas são qualificadas como sociedades institucionais. Ô Cláudio, mas e a relevância? Você falou que tem que ter o critério, eu já entendi. É a natureza do ato constitutivo. E entendi o que é o ato constitutivo. Mas é útil? Pessoal, com essa classificação, se você sabe que uma sociedade é contratual, você já sabe inúmeras coisas acerca da sua criação. Logicamente, você tem que conhecer um pouco do contrato. Mas se eu te disser, você já estudou contrato social, e eu viro para você e falo assim, aquela sociedade ali é contratual. Pronto. Você já sabe uma série de questões em relação a como estabelecer o ato constitutivo, normalmente os direitos e obrigações recíprocos entre os sócios. Você tem uma compreensão já do que esperar. E se eu disser que é uma sociedade institucional, você está esperando que vá haver um estatuto ao qual os sócios aderirão. Então, sim,
Essa é uma classificação útil, que, em face da mera enunciação do enquadramento de uma sociedade, você já consegue entender uma série de coisas acerca dessa sociedade. Partir para a segunda classificação que nós vamos fazer nesse vídeo. Aí eu acho que esse vídeo fica só com essas duas, depois a gente grava outros com mais classificações. Existe uma classificação, eu sempre fiquei meio intrigado em relação a como nomear o critério. Porque eu vi assim, esse critério é o critério tal, eu falei, mas não é bem isso. Então eu vou primeiro nomear o critério e explicar. O critério da utilidade econômica ou da motivação econômica. Como assim, Cláudio? O motivo pelo qual os sócios se reuniram naquela sociedade. Aí nós podemos dividir assim, de modo geral, duas situações. Existe a sociedade em que os sócios estão juntos em razão de características pessoais que os sócios têm. Vou dar um exemplo. Você forma no curso de Direito, quer montar um escritório de advocacia e tem uma chance grande de montar um escritório com, se você tem alguém na família que já trabalha, por exemplo, com o seu pai. Por que você está montando um escritório com seu pai? Porque ele é seu pai. Vai montar o escritório com um amigo. Por que eu vou montar o escritório com um amigo? Porque é meu amigo, porque eu gosto dele, porque eu conheço ele, porque ele tem dinheiro. Mas normalmente não. Na sociedade de pessoas, as pessoas se associam e se tornam sócias em razão de características pessoais. O ser sócio, a pessoa sócia é considerada. Já nas sociedades de capitais, que são a outra classe, sociedades de pessoas, sociedades de capitais, a única preocupação é a contribuição em dinheiro, ou na forma estabelecida, mas normalmente em dinheiro, para a formação do capital social. Então, numa sociedade de capitais, o que faz as pessoas serem sócias? Ter comprado a ação. Pouco importa se a pessoa tem características que me agradam ou não, se ela é uma pessoa com quem eu possa conviver bem ou não, porque isso é irrelevante. De novo, as sociedades contratuais tendem a ser sociedades de pessoas, porque nelas você faz um contrato entre os sócios e a tendência é que você vá contratar com uma pessoa que você conheça e que saiba alguma coisa acerca dela. Já as sociedades institucionais é que normalmente costumam ter a característica de sociedade de capitais. De novo, o exemplo da sociedade anônima. Se eu compro uma ação da Petrobras, do Banco do Brasil, da Uzi Minas, eu não estou tendo relação nenhuma com o sócio. Ninguém está preocupado se eu sou gente boa, se eu tomo banho, se eu faço a barba, se eu sou bonito, se eu sou feio. Se eu contribuir comprando a ação, na verdade quem contribuiu foi a pessoa original, né? Mas na medida em que eu pago pela minha ação, não há o que se discutir mais. Porque o motivo de eu ser sócio não é eu ser a pessoa que eu sou. Qual é a utilidade, Cláudio, desta classificação? Essa classificação te ajuda a entender, antes mesmo de conhecer a sociedade, se nela o ingresso de novos sócios vai depender de uma anuência de quem já é sócio. Numa sociedade de pessoas, em maior ou menor grau, porque há diversas sociedades e as regras variam, mas em maior ou menor grau, para entrar uma outra pessoa, os sócios têm que anuir. Quando a sociedade morre um sócio, as pessoas não se tornam obrigatoriamente sócias do herdeiro. Os sócios já existentes não se tornam necessariamente. Por quê? Porque a sociedade é de pessoas. O contrato que existia era com quem morreu. E, eventualmente, esses sucessores não têm as qualificações que levaram ao contrato com a pessoa que faleceu. Então você tem uma sociedade que para entrar alguém as pessoas têm que concordar, para que você seja forçado, já que você está nela, a ser sócio de outra pessoa, há uma maior dificuldade.
Já nas sociedades de capitais, não. Só, sei lá, contribuir, pagar, né, pela sua ação e você vira sócio. Então, é uma classificação, sim, relevante, pois ao qualificar uma sociedade como de pessoas ou de capitais, você já sabe que na de pessoas, para entrar sócio novo, tem que haver uma certa anuência. Nem sempre unânime, mas uma certa anuência. E já numa sociedade de capitais, isso não existe. Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Nós apresentamos 2 critérios de classificação. Um é a classificação com fundamento no ato constitutivo, e aí nós falamos de sociedades contratuais e institucionais. E o outro é a natureza econômica, o motivo. Eu não sei se essa palavra dá a ideia, né, que a gente descreveu, mas a natureza econômica, o motivo que faz os sócios serem sócios entre si. Se qualidades pessoais, se qualidades individuais, aí nós vamos falar de uma sociedade de pessoas. Se a mera contribuição, aí nós vamos falar de sociedades de capitais. Obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço e até a próxima.